Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao QualisMed a esclarecer. Aqui nós vamos discutir temas relevantes para o seu dia a dia do plantão como clínico. Meu nome é Victor Galvão e o tema de hoje é o primeiro plantão, sozinho ou em dupla, né? Dividir o plantão ou ir sozinho e começar já na tora. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho da minha história de como é que foi o meu primeiro plantão. Eu não fui sozinho, não me achava preparado o suficiente, não me achava com experiência suficiente para assumir uma emergência onde podia chegar um paciente infartado, um paciente com AVC, e aí eu tinha receio de não conseguir lidar e fazer mal para o paciente. Então, nos meus primeiros plantões, fui em dupla, né? Fui eu e minha esposa, que na época era minha namorada, a gente tinha se formado há pouco tempo, e aí começamos a dar plantão em dupla, né? Eu e ela. O que eu me recordo, assim, do meu primeiro plantão com ela foi numa cidade do interior de Campina Grande, que já é interior da Paraíba, né? A gente se formou lá em Campina Grande e pegamos esse plantão nessa cidade. Não me recordo exatamente como foi que a gente conseguiu isso aí. Na época era uma existiam os grupos de WhatsApp, a gente ia trocando mensagem, o colega, uma pessoa estava no grupo, me bota nesse grupo aí e tal, e a gente conseguiu o contato dos gestores e aí eu consegui esse plantão aí. Fomos lá, chegamos lá no plantão 7 horas, né? Pegamos o plantão da noite e chegamos lá de 7 horas, rendemos o colega que estava lá e fomos atendendo os pacientes, né? Era um hospital, uma cidade a cerca de 30 quilômetros de Campina Grande, era Lagoa alguma coisa, ou era Lagoa Nova, ou era a Lagoa Grande, eu sei que tinha Lagoa no meio. E começando lá com os atendimentos, geralmente são atendimentos de baixa complexidade, de fato. Então a gente vai atendendo ali, sei lá, uns 30 pacientes, 50 pacientes ali no plantão e uns pacientes bem ambulatorial, né? Aquele PSF 24 horas. Geralmente é assim, né? Mas eventualmente pode chegar um quadro mais grave e tudo. Então nessa atenção aí, a gente sempre preferiu nesses primeiros e eu e ela. E eu lembro que nesse primeiro plantão, um dos primeiros casos que a gente recebeu era uma criança que tinha tido uma faringoamidalite, tinha tido um atendimento lá 2, 3 dias antes com um quadro de faringoamidalite e aí foi prescrito amoxicilina, né? E essa criança voltou, né, com a mãe referindo que ela estava toda vermelha, né, com rache. Então a gente viu lá, a paciente tinha um rache, estava com a história de garganta inflamada, tudo tinha feito uso de amoxicilina, e aí a gente identificou que era um rache causado o uso da penicilina numa doença viral, né? Então a gente sabe que esses pacientes aí com quadro de mononucleose, alguns síndrome monolike, quando a gente faz um antibiótico, ela pode fazer esse rache, e esse foi um dos primeiros que a gente viu. A gente achou bem interessante porque já existiu o relato, né? A gente via isso na faculdade, tudo que podia acontecer e tal, mas nunca tinha visto de fato. E aí a gente viu aí no primeiro plantão que a gente deu, a gente já viu esse caso. Foi bem legal. Aconteceu também uma outra situação inusitada que, assim, é uma coisa meio pesada assim, mas foi uma coisa meio doida na época. Chegou uma paciente vítima lá de violência, ela tinha sido agredida pelo irmão. Quando essa paciente chegou, assim, era cidade interior, né? Cidade interior geralmente a equipe do hospital, ela é da região, né? Ou é da cidade, ou é de proximidade e tudo. E aí todo mundo se conhece, né? Quando essa paciente chegou lá, era um tititi, né? No hospital, não sei quem, converseiro. E aí a gente foi saber lá, né? Atendeu a paciente e tudo. Ela não tinha tido grandes... Não tinha sido agredida de forma grave, né? Ela tinha algumas escoriações, né? Lógico que tinha uma questão psicológica aí, né? Então não foi algo tão simples, mas ela tinha algumas escoriações, mas do ponto de vista clínico ela estava bem, né? Não tinha dor abdominal, não tinha nada assim, não tinha nenhuma fratura aparente, estava tudo direitinho. Fizemos medicação, né? Medicamos lá com medicação calmante, fizemos medicação para dor e a paciente ficou em observação. E aí, né, a gente tá atendendo a paciente, aí ficou aquela conversa, né? Porque que ela tinha sido agredida e tal. E aí o pessoal começou
a sondar e a conversa começou a rolar de que ela tinha sido agredida pelo irmão porque tinha traído o marido. Situação meio absurda, mas né, aconteceu e a gente tava lá atendendo outros pacientes, tudo. Daqui a pouco chega o marido para ficar com a esposa, né, com de acompanhante. Chegou lá para ficar acompanhante e aí ficou aquela coisa, né, o marido traído lá com a esposa que tinha levado uma pizza do irmão por causa da traição. E aí ficou aquela coisa no hospital, né, aquele tititi e tudo. No final das contas foram os dois embora, não sei que fim levou, não me interessa também que fim levou essa história aí. Mas foi uma coisa bem chocante, assim, que é um negócio que eu nunca imaginava, né? Uma situação que eu não imaginava nunca passar, assim, nos primeiros dias, né? E, bom, isso aí aconteceu, né? Foi uma coisa que ficou bem marcada, assim, que eu me lembro de detalhes, que eu não vou detalhar aqui, né? Porque acho que não vem ao caso. Mas eu tenho coisas que eu me lembro, assim, especificamente dessa situação. Aconteceu também nesse dia, né, um fato interessante e até um alerta, né, que eu fui lá testar os equipamentos, né, da sala vermelha lá do hospital. Chegou lá, né, logo no começo do plantão, eu fui olhar o que tinha de medicação, porque, né, tava naquela tensão de poder chegar alguma coisa que era mais grave, alguma bronca maior para a gente poder, algum paciente parado, alguma coisa desse tipo. E aí, para isso aí, né, eu pensei, ó, o que é que a gente tem de medicação? Se a gente precisar entubar o paciente, o que é que a gente tem aqui? Se precisar chocar o paciente, o carrinho tá funcionando, tá tudo direitinho. E aí eu fui olhar e o pessoal da equipe não sabia mexer no carrinho. É impressionante. Mas o pessoal da equipe não sabia mexer no carrinho e não sabia nem dizer se estava funcionando. Na hora que a gente chegou, inclusive, o carrinho estava fora da tomada e descarregado. Então, é uma coisa assim que você nem imagina, né? Então, ficar ligado nisso aí, qualquer lugar que você chegar, que não tem uma dinâmica já de atender paciente mais grave, vai atrás ali desses equipamentos e tudo para saber se está tudo funcionando direitinho. Porque nessa situação aí não tava carregado. A gente esperou um tempinho, né? Botou na tomada e tudo, ele começa, liga e tal, testei, funcionava tudo. Mas a equipe não sabia mexer porque nunca tinha usado. O relato deles era isso: ó, a gente nunca usou aqui, é uma coisa que a gente nunca mexeu nisso aí. Aí eu fiquei surpreso assim, né? Mas enfim. E aí testei, deixei tudo direitinho lá, organizado, tudo. Falei, ó, tem que deixar carregando, tal, beleza. Por sorte nossa, nada chegou nesse dia, nada mais grave, a gente não precisou reanimar nenhum paciente, chegou nenhum paciente parado, nenhum paciente mais grave que a gente precisasse definir via aérea, nada disso chegou. Foi realmente o resto da noite, foi só coisas mais tranquilas, né? Chegou uma gestante lá também, mas a gente examinou, não estava em trabalho de parto, a gente orientou voltar no outro dia, né? Porque até faz parto lá, mas não é o ideal. Geralmente a gente encaminhava esses pacientes para Campina Grande. E, enfim, o plantão terminou, passamos o plantão para um colega de turma, e aí eu contei essa história, ó, a gente foi checar, as coisas não estavam funcionando, estava desligado e tal, mas agora está tudo funcionando tudo direitinho. Beleza. Fui para outro trabalho, né? A gente na época trabalhava no PSF também, a gente foi para o PSF, e aí quando a gente tava lá no PSF, umas 10 horas da manhã, ele mandou uma mensagem, ó, ainda bem que tu testou aí, porque eu tô aqui na ambulância levando um paciente que chegou lá parado, a gente precisou reanimar, chocou, e agora a gente tá levando ele para Campina Grande. Então, vê como é importante a gente checar isso aí, como a gente de certa forma deu sorte, né, no primeiro plantão. Então, Deus protege o recém-formado, né? E isso aí foi uma das coisas que me marcou bastante aí desse primeiro plantão. Outra coisa também que, assim, não foi do primeiro, mas foi um dos primeiros que eu fui, né? Eu tinha pego um plantão que eu tinha aceitado começar a trabalhar, mas eu não pude no dia e tudo, e aí terminei passando para um colega, e aí estava passando na frente do hospital na época, no dia, né, desse plantão. Aí eu resolvi parar e terminar o plantão com esse colega para poder pegar também mais experiência, né? E aí cheguei lá, vi como é que era o hospital e tudo, até porque na outra semana eu ia começar a trabalhar lá. E nesse plantão aí eu era sozinho, né? Ia ser médico único lá, que minha esposa não estava podendo na época por causa do PSF. E aí fui lá para acompanhar, né?
e vi assim que era uma situação bem mais ou menos, né? Faltava muita coisa nesse hospital e tudo. Tanto que eu passei poucos dias lá, fui poucos plantões, porque não tinha estrutura satisfatória para a gente trabalhar, né? E assim, pelo motivo de que eu não tinha segurança, né? Então, meus primeiros plantões não foram sozinhos, né? Meus primeiros plantões foram em dupla. E eu nem comecei logo a dar plantão. A gente passou algumas semanas aí depois de formado para começar a trabalhar dando plantão, né? A gente assim que a gente pegou o CRM, a gente já começou a trabalhar. Assim que a gente pegou o CRM, a gente já estava lá no PSF, porque lá na região de Campina Grande o PSF paga melhor do que plantão. As horas trabalhadas no PSF pagam melhor, remuneram mais e também é mais tranquilo, né? É uma coisa que você consegue pensar um pouquinho mais, você consegue dar um tempo, acompanha muito de perto, né, o paciente, então você pede para o paciente voltar no outro dia, você dá uma estudada, dá uma procurada, vê o que é que o paciente tem, vê como é que vai tratar o paciente, vê quais são as opções que você tem até na Secretaria de Saúde, tudo isso, e aí para você poder definir. Então, por essa razão também de ser uma coisa mais tranquila, de eu não ter tanta confiança assim de tomar as decisões de forma rápida, eu comecei mais trabalhando no PSF depois que eu comecei a trabalhar no plantão. E eu acho que isso de certa forma foi bom porque eu tive a oportunidade de solidificar mais a tomada de decisão, né? Algumas pessoas, alguns colegas já começam direto a dar plantão em emergência, alguns até em UTI, que eu, enfim, não sou muito favorável a isso, mas aí cada um é cada um, né? E assim, eu acho que até essa escolha do primeiro lugar onde você vai trabalhar é muito importante, porque você quando sai da faculdade, eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente passa muito tempo, né, na faculdade. Algumas pessoas aí é um quarto da vida delas na faculdade de medicina. Algumas pessoas é um pouco menos, né? O pessoal que se forma um pouco depois, assim como eu. Mas você passa muito tempo na faculdade e você passa muito tempo como estudante, sem poder trabalhar por fora muitas vezes, sem ter tempo para fazer isso, até sem ter a disponibilidade de trabalhar por fora e ter uma renda extra. Então você fica muito na secura de trabalhar, né? Então você fica querendo pegar uma plantão, você fica querendo começar a trabalhar e aí você começa a trabalhar em qualquer lugar que te ofereça, né? Eu passei por isso, outros colegas passaram por isso, já vi outros recém-formados passando por isso. Então, é uma coisa que é normal de acontecer, né? É uma coisa que é natural que vai acontecer, mas que eu acho que não é o correto de acontecer, né? Eu acho que isso aí é um dos principais erros da gente assim que se forma, é pegar qualquer coisa, topar qualquer coisa e encarar ambientes e situações que não são o ideal para a gente trabalhar, que não são o melhor que você vai poder fazer para o seu paciente e que não é um lugar que ele te melhora, não é um lugar que te faz crescer. É um lugar muitas vezes que te bitola, né? É um lugar que às vezes você vicia suas condutas e você começa a aprender o que é errado e fazer o que pode e o que dá, ao invés de fazer o que é certo. E isso aí você não deve se contentar com isso, né? Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo mal para você como profissional, você está fazendo mal para o seu paciente, porque você não está oferecendo o melhor tratamento para ele. Então, você tem que buscar estar sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, e às vezes melhorar é sair do emprego e não pegar qualquer coisa, e às vezes até apertar um pouquinho a renda, né? E para poder começar a crescer um pouquinho e trabalhar em lugares melhores. Então, às vezes, assim, na grande maioria das vezes, para melhorar, precisa piorar antes, né? Então começa a você começa a trabalhar, você começa a receber dinheiro, mas você está num lugar muito ruim, um lugar que não te oferece crescimento, um lugar que você não aprende, que você não vê coisas novas, que você não trata os pacientes, que você só encaminha e você não vê o paciente evoluir, você não usa aquilo que você estuda no livro, você para de estudar porque você não usa mais, e aí você fica nessa bola de neve aí que você vai só
não estuda, não aprende, não executa, não bota em prática e você também não tem disponível, você depois passa a nem saber se tem disponível ou não, porque você também não conhece, e assim vai, e você não vai melhorando. E isso aí acho que é o principal erro e talvez um dos erros que algumas pessoas continuam cometendo e isso aí termina, de certa forma, atrapalhando a carreira profissional das pessoas, né? Então, para que isso não aconteça, você tem que ser muito criterioso e você tem que ter coragem, né, de dizer não para alguns empregos, porque você vai pegar um emprego ruim, né? Você vai começar a trabalhar num lugar ruim, um lugar que não vai te oferecer condições de tratar bem os pacientes, porque muitas vezes você nem sabe ou você vai meio enganado assim, a pessoa fala de uma coisa e é outra na verdade. Então você vai passar por isso, mas é importante que você não continue nisso. E voltando ao tema, né, de assim, o plantão sozinho ou em dupla, né? Assim, quando é que a gente vai continuar dando plantão em dupla, né? Até quando a gente vai dar plantão em dupla? Assim, na minha opinião, o ideal é que você comece dividindo o plantão com alguém, porque você vai poder dividir, né, a dividir essa tomada de decisão, né? Dividir, discutir um caso, tirar uma dúvida. Às vezes uma pessoa sabe mais de uma coisa do que você, e aí ela te ajuda num ponto, você aprende um pouquinho mais. Às vezes você sabe um pouquinho mais do que ela, e aí você ajuda ela nesse ponto, e você passa um pouco desse conhecimento, e aí você também vai solidificando mais esse conhecimento. Você muitas vezes tem uma segurança maior para tomar a decisão correta, que muitas vezes você sabe que é a decisão correta, mas você ainda não tem a segurança da tomada de decisão, né? Porque você estudou aquilo na faculdade, você sabe que é aquilo ali, você sabe que é para ser feito, mas como você nunca fez, você nunca executou, essa coisa fica meio ainda, você fica meio com o pé atrás de fazer, né? E aí a partir do momento que você começa a fazer com o apoio da outra pessoa, você começa a executar melhor, começa a fazer, começa a ter mais certeza do que você está fazendo. E aí, por essa razão, que eu recomendo que você comece a dar o plantão em dupla. A gente tem uma desvantagem que você vai dividir a remuneração, né? Mas isso é uma forma de você estar pagando pela experiência, de certa forma. Por quê? Você não vai receber o valor integral do plantão, você vai receber metade do plantão. Então, a outra metade você vai estar pagando para o colega para que ele te ajude, para que vocês cresçam e que vocês ganhem a experiência e ganhem essa habilidade de tomar decisão. Para isso, existe um preço, né? Você pode fazer isso sozinho, receber o dinheiro todo do plantão e passar por situações mais difíceis do que poderia, ou você pode receber ali nos primeiros plantões, né? Sei lá, quantos plantões é isso aí, a gente vai ver um pouquinho, vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas aí nos primeiros plantões você recebe metade, enquanto o outro colega recebe metade, mas você está adquirindo mais experiência, mais segurança, mais habilidade em tomar a decisão, em tomar as condutas e executar o que tem que ser feito. Então, isso é um preço que você paga e talvez seja um preço pequeno para o ganho que você tem em tão pouco tempo. Algumas pessoas saem, né, da faculdade já mais bem preparadas ou achando que estão mais bem preparadas, né, ao ponto até de pegar um plantão em UTI assim que se forma. Algumas pessoas têm essa condição de fato, né? Existem muitas variáveis aí com relação à formação. No meu caso, a gente não tinha uma maleabilidade muito grande para eu dizer, vou ficar fazendo extra em UTI e tudo isso, para eu dizer que eu tinha condições de pegar um plantão em UTI assim que eu me formei. Existem alguns lugares aqui, como aqui em Pernambuco, que o pessoal termina dando mais plantão extra, opcional e tudo durante o internato, e aí sai com uma bagagem um pouquinho maior. Bom, a pessoa achando que tá apta, né, a fazer esse plantão, eu acho que é responsabilidade dela, né? A gente termina a faculdade como adulto e aí cada um sabe qual a sua, cada um sabe a sua capacidade. E aí arque com as consequências de suas decisões. Eu, particularmente, não recomendo para assim que você se formou, o seu primeiro plantão ser na UTI, porque você vai precisar de experiência, né?
o ambiente da UTI é um ambiente mais complexo do hospital. E você é meio que a última chance do paciente, então você vai precisar de dominar algumas coisas que, se chegar a hora H e você não tiver essa habilidade, o paciente é quem sofre. Bom, fechando esse parênteses, você pode também ir em dupla, né, para um plantão de UTI, que eu já vi isso acontecer também, e aí você vai ter todos os benefícios do plantão em dupla e a desvantagem, né, de dividir o honorário. Importante a gente dizer aqui também que você não deve ficar dando plantão em dupla indefinidamente, né? Você não pode se habituar a não tomar decisão sozinho, porque como profissional médico, o que você faz é tomar decisão. A sua profissão é tomar decisão. Então, se você não começa a criar suas condutas, a solidificar essa habilidade de decidir as coisas, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Então, não se vicie nesse suporte que eu acho que você deve ter logo no começo, para que você divida tanto a decisão ruim quanto a decisão boa, para que você divida tanto a situação difícil quanto o, a glória, né? A glória de ter acertado alguma coisa. Não se vicie nesse apoio aí, né? Porque você vai ter que começar a fazer as coisas sozinho. Então, importante que você não se acomode nisso aí e que só resolva dar plantão se for com outra pessoa. Algumas pessoas acontece isso, mas não é o correto, né? Muitas vezes a pessoa para de dar plantão porque não consegue, acha que não consegue dar plantão sozinha porque não treinou aí durante esse momento de dividir, não treinou começar a se separar e a começar a tomar as condutas sozinho. Então, muito importante você não se viciar nisso aí. E até quando a gente vai dar esse plantão dividindo, né? Assim, não existe um número exato para a gente fechar e bater o martelo depois do quinto plantão. Não é bem assim. Isso aí cada um vai definir, né? Cada um vai ver quanto de experiência adquiriu, o quanto de segurança adquiriu com esses primeiros plantões, o quanto sabe que sabe, o quanto sabe que precisa melhorar. E aí você vai começando a se soltar da sua dupla, né? Começa a dividir o horário no plantão, vai os dois pro plantão, pegar 12, 24 horas, e aí cada um faz 3 horas, cada um faz 4 horas, e aí vai dividindo de acordo com a dinâmica da dupla, e aí vocês vão vendo como que pode fazendo para ir, cada um tomando suas decisões sozinhos e vai começando a melhorar, né, essa questão aí, essa habilidade em definir as condutas. E então é uma coisa muito pessoal. Eu não recordo exatamente quantos plantões eu fiz em dupla, mas eu acho que foi uns 4 ou 5. E a partir daí eu já comecei a ir sozinho e eu também comecei a trabalhar em outros lugares onde tinha outros colegas mais experientes. Então comecei a trabalhar em UPA, e aí na UPA existiam outros colegas que tinham se formado há pouco tempo assim, uma turma antes, um ano antes. E aí esses colegas da mesma faculdade, né, a gente tem uma relação amistosa para poder tirar dúvida, né, questionar sobre alguma conduta ou outra, chamar uma ajuda, pedir uma ajuda para um paciente ou outro. Me recordo, também tinha os residentes, né, que eu tinha passado há pouco durante o internato, também trabalhando na UPA. Me recordo de uma situação que a gente teve uma paciente asmática, que eu estava no meu horário da noite e precisei chamar a colega, né, que ela era residente da Infecto, para ela me ajudar com essa paciente, porque eu tinha feito tudo que eu sabia e a paciente não melhorava. Ela chegou lá, assumiu a paciente, acho que faltavam uns 30, 40 minutos para o horário dela, ela ficou lá e terminou que continuou no horário, e a paciente melhorou, né? A paciente melhorou, ela ficou no horário dela. Quando deu meu horário, eu fui saber se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Obviamente que, assim, eu não tinha tanta ajuda para dar assim, mas às vezes a gente precisa de uma mão também, né? Então não é só o conhecimento que conta, ela tinha muito mais conhecimento que eu, mas às vezes a gente precisa de uma mão. Fui lá saber se ela precisava de alguma coisa,
não tava tudo ok, então fui dormir um pouquinho depois. Então assim, você pode também ter esse suporte aí dando plantão no lugar onde você não é médico único, né? No lugar onde a gente se formou, a maioria dos hospitais, a maioria dos serviços era de médico único, porque são cidades pequenas e então não tem demanda para ter mais de um médico. Onde tinha mais de um médico era na UPA, e aí você também não tem tantas oportunidades de onde trabalhar. Por essa razão, eu preferi ir em dupla na maioria dos plantões, e muitos colegas também da minha turma também fizeram isso. Alguns iam sozinhos já de cara, outros aí, acho que a grande maioria foi em dupla. E aí, se eu não tiver uma dupla, né? Você pode estar pensando assim, pô, mas tu tinha aí tua esposa, e eu podia ir contigo, eu não tenho ninguém que vá comigo, na minha turma ninguém gosta de mim, ou eu vou mudar para uma cidade onde não conheço ninguém, porque eu me formei em uma cidade e estou voltando para outra. Então, assim, qualquer razão, tá na sua. Você vai estar sozinho no plantão, só tem a oportunidade de pegar um plantão sozinho. Então, você vai ser mais difícil, né? Mas, pelo menos assim, no meu ponto de vista, vai ser um pouco mais difícil porque você vai começar a tomar as decisões, vai ter que fazer tudo sozinho, mas assim, se a cabeça estiver no lugar, né, se estiver bem preparado, você consegue fazer isso. E, mas assim, você vai ter que usar de duas dicas, eu acho, né? Assim, pelo menos duas dicas que eu acho que é importante. Primeiro, é você ser mais criterioso com os lugares onde você vai escolher trabalhar. Assim que a gente se formou, a gente entrava nos grupos e tudo, e o pessoal oferecia o plantão, a gente questionava questão de remuneração, como é que ia ser pago, tudo e tal. E aí aconteceu uma ocasião que a gente tinha uma semana, acho que tinha se formado, e o cara ofereceu um plantão onde chegava de tudo, né? De tudo, de tudo. E eu disse que eu não tinha condições, o cara até ligou pra mim, você tem condições? Eu falei, acabei de me formar, não tem como, não acho que dá pra eu pegar um, uma emergência assim tão movimentada sozinho. E aí, beleza. Não aceitei, assim, eu acho que você precisa ser mais criterioso para aceitar os empregos, né? Já que você vai estar sozinho, ou você procurar um lugar onde você não vai ser médico único e você vai ter um suporte dos colegas, onde você vai ter alguém que você vai poder discutir. Vai ter uma barreira maior aí pela questão de você não conhecer ninguém, você vai precisar fazer novas amizades, vai precisar quebrar um pouco o gelo aí do cara que chegou agora, mas você vai precisar tirar dúvida, você não deve ter vergonha de perguntar nada a ninguém, mesmo que o colega às vezes seja um pouco chato, mas você não pergunta mais para ele, pergunta para outra pessoa e mas a grande maioria ela vai atender você direitinho, vai falar bem, vai assim, vai te ajudar, vai entender que você está numa situação que você está começando nos primeiros dias, então você está no aprendizado ainda. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, porque isso aí é diferencial, isso aí te ajuda a continuar melhorando, isso aí ajuda o seu paciente, que é o principal motivo de você estar ali atendendo, né? Vai ser um pouco mais complicado, mas dá para ir também. Você vai enfrentar um pouquinho mais de barreira, mas no final das contas você vai chegar no mesmo lugar e você vai ter a mesma experiência, né, depois de alguns dias, depois de algumas horas trabalhadas, do que o colega que começou, tem a oportunidade de estar dividindo as decisões com outra pessoa e só não vai ter, talvez, a mesma tranquilidade, né? Mas isso aí são situações, a vida de ninguém é igual, então, assim, entender isso aí e fazer o melhor que você pode com as oportunidades que você tem. E aí não dar plantão também tem essa opção, né? Você pode também escolher, não vou dar plantão. É uma opção? É uma coisa que eu acho que vale a pena? Talvez. Eu acho que a remuneração por plantão da nossa classe médica, ela em muitos lugares ela é maior do que no PSF, então já lhe dá
uma vantagem financeira aí trabalhada no plantão. E também a questão das horas trabalhadas. Você trabalha as horas todas de uma vez, de certa forma você fica mais livre. Então, você não dá plantão, você pode ocupar toda a sua semana, você pode ter uma remuneração menor, você vai ter, tem alguns prejuízos, tem alguns pontos negativos que você não teria se você tivesse dando um plantão ou outro para completar a renda, tudo isso. Então, é uma opção, não dá plantão, afinal de contas você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas particularmente como recém-formado, como um médico que está nos primeiros dias aí, eu acho que é interessante você começar a trabalhar, até para você experimentar e você ver outras situações, né? Você começar a ter contato com outras experiências, né? Com essa questão da emergência, com quadros clínicos que você pode se deparar no seu dia a dia e você também decidir o que é que você vai fazer depois, né? Muitas vezes é uma dúvida já importante, o que é que você vai fazer de residência e tudo. Então, você experimentar todas as possibilidades, desde atendimentos ambulatorial, PSF, ou evolução, ou plantão. Eu acho que é interessante você ter um contato com isso para poder saber o que é que vai ser feito, né? E aí você pode estar se perguntando, como é que eu pego o meu primeiro plantão? Né? Como é que eu consigo o meu primeiro plantão? Bom, no meu tempo, assim que eu me formei, existiam uns grupos de WhatsApp. Eu acredito que ainda funcione assim. Eu já saí de todos que eu tinha, mas eu acredito que ainda funcione assim. E você vai ter que correr atrás de pessoas que estão nesse grupo. Então fala com os colegas que estão mais na frente, né? Fala com um colega que já se formou, que trabalha em algum lugar, e fala, ó, tem algum lugar para trabalhar, me coloca num grupo de plantão aí. A própria turma muitas vezes faz um grupo e aí começa a botar os plantões que estão oferecendo. Por exemplo, eu estou num plantão na segunda-feira, aí me oferece um plantão na segunda-feira, aí eu vou já jogo no grupo da turma. Então, dessa forma você vai começando a pegar os primeiros empregos. Então, vá atrás desses contatos. Você pode também entrar em contato com os colegas que você passou durante o internato, passou lá por uma emergência em um hospital X, aí você ficou com contato do residente, você vai lá, fala, manda mensagem para ele, ó, tô me formando tal dia, eu queria saber se tem disponibilidade de vaga, tem disponibilidade para repasse. Aí a pessoa pode dizer, ah, tem, fala com fulano, ou então às vezes a pessoa não responde nada, te ignora, você vai atrás de outra pessoa, e aí assim vai. Dessa forma você vai conseguindo o contato das pessoas, consegue contato com o gestor, consegue contato de fulano, de cicrano ali, e você vai entrando em contato com o pessoal. Então dessa forma aí que você vai conseguir. Foi assim que eu consegui o meu primeiro plantão. Pode ser que hoje esteja um pouco mais fácil, porque existe uma demanda maior pela situação que a gente está passando, existe uma demanda maior de profissionais e por isso pode ser que tenha uma oferta maior. É possível que isso aí, assim, a gente não sabe até quando isso vai durar e então você precisa ter essa ideia aí de que para você conseguir os seus plantões, para conseguir o primeiro plantão, você vai ter que correr atrás. Até porque para conseguir num lugar bom, você vai ter que correr atrás. Então você vai falando com as pessoas e aí você começa a trabalhar em um lugar, e aí você descobre que ela trabalha em outro, aí tu fala, ó, pô, eu queria trabalhar aí nesse hospital onde tu trabalha, me diz o contato aí de alguém, aí tu vai lá e fala com a pessoa, fala com esse contato, pergunta. Eu não tenho vergonha de entrar em contato, de falar com as pessoas, porque é só assim que você consegue galgar melhores lugares para trabalhar. Como eu disse, você precisa ser mais criterioso, não topar qualquer coisa, e eu acho que isso é um erro que todo mundo vai cometer. Então, se acontecer isso, não fique se martirizando, fique sofrendo por causa disso, é um erro que todo mundo vai cometer, mas tenha em mente que você precisa mudar, né? Então, essa questão de você conversar e entrar em contato com outras pessoas é o que te propicia a dar um passo ali para frente e sair do lugar ruim. Então, entre em contato com as pessoas, mande mensagem, fale, converse, que você vai conseguindo o primeiro lugar para trabalhar, vai conseguindo um lugar melhor e assim vai crescendo. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês sobre informações
do primeiro plantão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa a sua curtida aqui embaixo, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles possam ver isso aqui também. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @qualismed. Lá a gente posta quase todos os dias com temas também importantes no seu dia a dia. E a gente tem sempre uma caixinha aberta lá para você colocar suas dúvidas e a gente conversar nos stories, beleza? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @qualismed. Valeu!